Síndrome rara que já atingiu 197 crianças e jovens pós-Covid no Brasil, pode causar febre e mais 8 sintomas pelo menos. O nosso convidado agora é o infectologista e pediatra, Dr. Renato Kfouri. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Como vai? Obrigado, Thiago. É um prazer estar com vocês, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Doutor, é claro que com o passar dos meses, os médicos, os cientistas vão descobrindo mais consequências do coronavírus, não só a expectativa para que a gente tenha logo a vacina, mas também os efeitos do coronavírus. Essa síndrome rara já se sabe o que, doutor? E nós temos esse grupo, 197 crianças e jovens, e é justamente aquele grupo que as pessoas acham que são praticamente imunes, mas são pessoas que não estão no tal do grupo de risco, que nem muito se fala mais nessa expressão grupo de risco, mas são pessoas que carregam o vírus, são assintomáticas, mas também propagam o vírus. O que se sabe já, doutor, dessa síndrome, a informação que foi divulgada nessa semana? Olha, Thiago, desde abril, o primeiro país que relatou esses casos em crianças e adolescentes foi o Reino Unido. O Reino Unido, posteriormente a França, a Itália, a Espanha, os Estados Unidos, relataram casos de crianças e adolescentes que tiveram a doença, Covid, e algumas semanas depois, 1 a 2 semanas em média depois do quadro agudo, desenvolveram uma síndrome grave, com falta de ar, com febre, com insuficiência respiratória, com manifestações na pele, no sistema nervoso, no pulmão, cardíacas, e lembrando uma doença que a gente conhece bem em criança, que é a doença de Kawasaki. E como houve um aumento do número desses casos, e a maioria dessas crianças tinha tido Covid há pouco tempo, foi associado essa síndrome inflamatória multissistêmica a uma complicação, ou pode estar relacionada a uma complicação tardia da Covid-19 em crianças. Não foi visto em adulto, não foi visto em adolescentes, mas precisa deixar claro, é uma manifestação, embora potencialmente grave, é extremamente rara, né? A partir daí, a Sociedade Brasileira de Pediatria emite um alerta, chama a atenção dos pediatras também em relação a esse fato que vem acontecendo em todo o mundo, e para notificarmos também e conhecermos a nossa realidade. A partir dessa obrigatoriedade de notificação, nós já notificamos quase 200 de casos aqui no Brasil, ou seja, realmente é um problema que precisamos estar atentos, porque ele, embora raro, ele tem esse potencial de gravidade e há um tratamento específico para isso. Ô doutor, e o que é possível fazer, ou pelo menos se a pessoa souber que uma criança e um adolescente, se essas pessoas foram realmente acometidas pelo coronavírus, o que é possível fazer para tentar evitar qualquer tipo de consequência em relação a isso, monitoramento, porque a gente sabe que agora se sabe que as consequências podem ser verificadas depois da doença, e muitas vezes também, como a gente cita as crianças, né, que muitas vezes nem manifestam a doença, mas elas acabam carregando o vírus, são assintomáticas. É um desafio muito grande, né, doutor, saber efetivamente que essas pessoas ficaram doentes e que podem ter consequências da doença, não é? Sem dúvida, que a gente vai aprendendo cada vez mais com a Covid-19, uma doença que vem nos ensinando muito, né, esse comportamento do vírus, mas uma boa notícia, uma notícia tranquilizadora para os pais, aí, especialmente que nos ouvem, é que por onde a pandemia vem passando, assim foi na China, assim foi na Europa, nos Estados Unidos da América, agora no Brasil também, as crianças raramente desenvolvem formas graves. Então ela atinge com maior gravidade os idosos, aqueles portadores de doenças crônicas, os obesos, e crianças, especialmente as menores de 10 anos de idade, raramente evoluem para formas graves, são hospitalizadas, vêm a óbito, e mesmo a transmissão, né? Muito se discute agora em relação à volta às aulas, as crianças pequenas parecem não desempenhar um papel muito importante na cadeia de transmissão. Então essa é uma boa notícia, mas você citou bem, a gente tem complicações em crianças, tem complicações em adultos saudáveis, tem manifestações tardias, como as doenças neurológicas. Então a gente vem aprendendo com esses
8 meses de pandemia, 9 meses desde que ela surgiu no começo de janeiro no mundo. Muito tem se aprendido em relação ao manejo clínico, ao diagnóstico e a esperança das vacinas, né, Tiago? Quando a gente vai poder enfrentar realmente uma doença com todo esse potencial, com toda essa gama de diversidades de manifestações clínicas agudas e agora que nós estamos aprendendo também tardias, para que a gente possa ter a prevenção, que é a melhor forma, que é sempre o melhor remédio, né? Doutor Renato, é claro que a situação do Brasil hoje, eu digo em relação ao comportamento das pessoas, né? As pessoas, nos últimos meses, as pessoas estão saindo mais de casa e a gente vê, claro, atitudes de pessoas que são irresponsáveis, que andam nas ruas sem máscara e pessoas que se aglomeram, tem festas, ou seja, essas notícias não param de surgir, mas eu pergunto em relação ao comportamento da população hoje e a situação da doença no Brasil. Claro que existe a sensação de que a situação é menos pior do que quando a pandemia começou, como o senhor citou, há 7, 8 meses, mas o momento que o Brasil vive agora, aquela grande discussão da imunidade de rebanho, é possível que tenhamos muitas pessoas ou bem mais gente que criou os anticorpos, muita gente está protegida já em relação à doença. Claro que isso ainda não se sabe muito bem, estão sendo feitos os estudos, tem os levantamentos no caso das cidades, aqui de São Paulo, por exemplo, os estudos sorológicos, mas de qualquer forma, a situação da doença hoje, pelo que o senhor conversa com as pessoas e trata com os pacientes, a situação hoje é bem melhor? Olha, o Brasil enfrenta diferentes epidemias, né, diferentes momentos da epidemia. Então, certamente, o que acontece na cidade de São Paulo nem sempre é o reflexo do que está acontecendo no centro-oeste, no sul, já aconteceu no norte do país. Então, o Brasil é muito grande e tem diferentes momentos. De uma maneira geral, Tiago, nós estamos num momento bem melhor, sim. O número de casos decrescentes, especialmente nas grandes capitais, o número de leitos hospitalares disponíveis cada vez aumentando mais, a ocupação ficando menor, o número de diagnósticos estável, ou às vezes até aumentando em função da maior disponibilidade de testes. Então, no momento, lá, certamente já vivenciamos momentos bem piores. Agora, no atual, isso não quer dizer que está tudo liberado, ou que nós temos um passaporte aí de liberdade de circulação sem nenhum cuidado. O vírus continua circulando, com menor intensidade, mas circula, continua cometendo, nós continuamos registrando quase 800 mortes por dia no país, é muita gente ainda hospitalizada e infelizmente vindo a falecer pela doença. Então as medidas de relaxamento que estão sendo propostas e oportunas, eu acho que elas devem ser feitas com responsabilidade. Então a atitude de todos é muito importante, porque se nós entendemos que o distanciamento, o afastamento das pessoas promove a redução de casos, é óbvio que na hora que nós relaxamos essas medidas, nós aumentamos o risco de recrudescência desses casos, né, de aumento deles. Então essa volta tem que ser com parcimônia, tem que ser com responsabilidade. Então não é porque estamos liberando, que a epidemia está mais calma, que podemos relaxar essas medidas, senão corremos o risco de termos outras ondas aí, com, às vezes de intensidade até similares a essa primeira onda que nós tivemos. Então volta sim, o momento é melhor, mas tudo com calma, tudo com responsabilidade. Então, como vem sendo feito, a gente aumenta ali ou libera bares, restaurantes, academias com limitações de horários, com um número de frequência de pessoas menor, para que se consiga manter o que funciona: distanciamento, lavagem de mãos e uso de máscara. Isso é fundamental. Doutor Renato, na Europa, nessa sexta-feira, surgiram outras informações. O premier britânico Boris Johnson afirmou que a segunda onda de coronavírus é inevitável e os países da Europa levaram inclusive uma advertência da OMS. É possível que isso já esteja acontecendo? O que se sabe agora, assim, até agora em relação a esta segunda onda e o que pode fazer com que os países voltem atrás nas regras de relaxamento da quarentena? Quanto mais efetiva foi a primeira restrição, primeiro lockdown, primeiro isolamento, quarentena que tivemos, menos pessoas foram expostas, né? Como o caso dos países que muito bem fizeram essa primeira quarentena, né? Muitos dos países europeus.
Então, no relaxamento, poucos foram infectados, muitos suscetíveis ainda presentes, e uma chance de uma segunda onda, sempre menor intensidade que a primeira onda, é mais evidente. Países como o nosso, Tiago, eu tendo a crer que, como nós tivemos um distanciamento social não muito bem feito, nós tivemos uma extensão muito grande de nossa população, com o número de casos se concentrando, infelizmente, com mais de 130 mil óbitos. Enfim, colhemos um fruto absurdamente negativo dessa não quarentena, mas se há que há um lado bom nisso, nós já expusemos uma parte maior da população do que países que fizeram uma quarentena melhor, mais bem feita. Portanto, a chance de nós termos uma segunda onda, o número de suscetíveis que nós temos é menor, né? Infelizmente, nós não temos uma boa ferramenta para medir qual a porcentagem de nossos indivíduos infectados. Esses estudos de sorologias, aí de soroprevalência, eles falham muito, os testes falham muito. A gente tem muitos que desenvolveram proteção à infecção e não têm anticorpos, né? Então não são protegidos às custas da imunidade celular. Tem outros ainda que produziram os anticorpos e perderam esses anticorpos. Então, quando a gente bate uma foto, um retrato desses exames sorológicos e vemos que 20% só já teve a infecção em algum município, esses 20% certamente é subestimado, porque nós temos as falhas dos testes, nós temos aqueles que não produziram anticorpos, aqueles que produziram e já perderam. Talvez estejamos em alguns locais desse país já atingindo a tal da imunidade de rebanho, que é outra incógnita. Também não sabemos qual é esse número de infectados suficiente para interromper a transmissão. Mas eu creio que em alguns locais nós talvez já estejamos próximos, e uma segunda onda aqui talvez seja de menor monta em países que fizeram uma melhor quarentena, como alguns dos países europeus. Doutor Renato, só para fechar aqui a nossa conversa, até uma pergunta mais de cunho pessoal. O senhor fala em 7, 8 meses de pandemia e o senhor é um infectologista. Antes mesmo da pandemia, o senhor vivia concedendo entrevistas aqui pra gente, conversando muito sobre vários assuntos, sobre vacinas, sobre cuidados com crianças no meio do ano, com problemas respiratórios, mas é claro que todo o foco mudou a partir de agora. E a rotina do senhor, o que esse coronavírus trouxe de mudanças de rotina no dia a dia de um infectologista? Sem dúvida, Tiago, você mudou bastante, né? Nós hoje, se a gente já se preocupava com as doenças respiratórias, com a transmissão, hoje a gente vive como vivem os imunocomprometidos, aqueles que têm câncer, aqueles que são transplantados, estão com máscara, com lavagem de mãos, atendendo pacientes todo dia, com casos suspeitos. Isso mudou muito a rotina, com medo de infectar os familiares. Então, realmente, os profissionais da saúde tiveram uma mudança muito grande no seu comportamento, no seu dia a dia. E a gente que trabalha ainda nas sociedades científicas tem ainda essa oportunidade de estar conversando com a população, muitas vezes através de programas como os seus. Mas vale sempre aqui o registro do nosso carinho com os profissionais da saúde que estão mais na linha de frente, nas UTIs, com a enfermagem especial, porque enquanto toda a população estava com medo de apertar botão de elevador, muitas das enfermagens, dos profissionais, enfermeiras, estavam lá entubando, aspirando, dando banho em pacientes cheios de vírus lotados, se expondo para que todos pudessem estar hoje no momento melhor. Então fica aqui uma homenagem a todos, especialmente aqueles que se dedicaram a esse momento de atendimento a tantos doentes que passaram aí pelos hospitais. Doutor Renato Kfouri, infectologista e também pediatra, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, por atender a Jovem Pan. Um bom fim de semana, um abração. Obrigado.